Muito bem, estamos de volta e agora a gente vira a página. Sabe aquele barulho no prédio que incomoda pela manhã ou pela noite? Ou aquela sujeira pelo corredor que gera desconforto com quem mora ou trabalha em prédio comercial perto de você? Pois é, os condomínios são eternos geradores de confusão, mas há como minimizar os problemas e ter uma convivência pacífica entre todos. Será? Para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Silmara Freitas, que é presidente do Conselho de Síndicos do Sindicato de Habitação e Condomínios do Paraná. Tudo bem, Silmara? Tudo bem, Rafael. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Não por isso. Silmara, aquela discussão aos berros entre vizinhos, né, ali de um condomínio, você já deve ter participado bastante de situações como esta, né? É verdade. E até porque os outros vizinhos acabam se sentindo incomodados e acham que o síndico tem que intervir e, às vezes, muitas vezes, né? Quando extrapola, é óbvio, a gente vai intervir e tentar resolver a situação. A situação, né? Bom, você é síndica há 12 anos, pelo menos, aí, né? Isso. Tem alguma situação mais inusitada aí, já que você lembre que você tenha vivido nesse período? Olha, na verdade, todos os tipos de situações, né? Briga entre casais, briga, intolerância de vizinhos com barulho de criança, animaizinhos, adolescentes, às vezes festas de fim de ano ou de jovens, todo esse tipo de situação a gente já presenciou. E daí sobra para a figura do síndico intermediar a situação lá. Sim, é a figura do síndico tentar intermediar e colocar... Lógico, tem muitas vezes que quebram as normas e aí o síndico tem que atuar na hora para que seja estabelecido a paz, reine, para que não haja ou não acrescente um acontecimento pior, né? Bom, antes da gente falar das regras, eu quero ver com você a seguinte situação. Regimento interno e estatuto são a mesma coisa? É importante fazer em que momento já no condomínio? O regimento interno é o estatuto e são a mesma situação. Sim. É que antes na convenção, no Código de 1962, onde tem o Código Civil, que foi a primeira vez que foi instituída a questão de lei, se falava em estatuto do condomínio. Sim. Após os anos, né, foi usado o termo de regimento interno. Uns usam regimento interno, regulamento interno, estatuto do condomínio, mas todos eles têm a mesma função. Em que momento eles devem ser feitos dentro do condomínio? Após a convenção, é bem mais difícil alterar a convenção de condomínio. Mas, na verdade, o regimento ele deve ser atualizado de tempos em tempos, porque acontecem novas situações dentro do condomínio que precisam ser conversadas. Antigamente, mesmo na convenção antiga, não se previa, inclusive, a presença de animais em condomínios, era proibido, né? Com o tempo, as pessoas foram tendo seus pets, né? E viu-se, inclusive, a necessidade de regulamentar esta situação e a convivência dos animaizinhos dentro dos condomínios. Então, a gente vê que sempre é necessário estar atualizando. Já que você entrou no assunto dos animais, a gente tem uma situação aí que é decorrente em grandes condomínios aí. Pessoas que gostam e têm os animais e aqueles que têm verdadeiras aversões aí, né, a eles. Tem que ter um jogo de cintura muito grande nesse quesito aí, né? Porque você sai com o animal, você já tem que sair com um saquinho para poder recolher a fezes ali do animal, para não incomodar o outro vizinho, né? É uma situação melindrosa, né? É melindrosa. O que a gente recomenda é que seja bastante discutida entre os moradores desse condomínio. Num condomínio pequeno vai se encontrar uma situação e às vezes é mais fácil de resolver, né? Ali só vai usar o elevador de serviço ou a escada no colo, com a guia fora do condomínio. Num condomínio grande, onde há bastante espaço, as pessoas também vão passear com seus animaizinhos, eles precisam também andar. Então, na verdade, este assunto, para que não haja um desgaste muito grande, ele tem que ser discutido e regulamentado. E chegado a uma conclusão,
as duas partes vão ter que ceder, né? Os que não gostam vão ter que colaborar com a regulamentação dentro das áreas e evitar esses lugares para não haver o desgaste. E os que gostam também respeitar para que o seu animal não aconteça nenhuma situação que vá ocasionar reclamação em cima do seu animal. E pode existir alguma situação em que o condomínio permita animais, mas de tanto aquele animal incomodar o vizinho, seja proibido aquele animal específico lá dentro, um papagaio, por exemplo, né, que emite mais sons? Na verdade, assim, eu já vi situações em que tinha um condomínio que tinha uma arara, né? E tinha uma arara que o morador, ele tinha autorização, sabe? Mas ela... assim, na regulamentação para animais e até na própria legislação diz que você pode ter o seu animalzinho desde que ele não incomode o outro morador, né? Então, assim, ele é passível de ter uma arara no seu apartamento? Mas desde que a arara também se adeque àquele local. De certa forma, colabore, exatamente. Né? A partir do momento que ela está incomodando o meu sossego, ela está incomodando, criando situação, o síndico aí vai ter que entrar, agir, intermediar, né? E buscar uma solução. De repente, ali não vai ser o melhor lugar para aquele animal. Eu vi uma situação, por exemplo, em que um vizinho tinha um gato e era o único, era um condomínio grande, eram vários blocos. Mas naquele bloco ele era o único que tinha animal e era um gato. Tinha a ração do gato por consequência. E começaram a surgir naquele bloco baratas e outros tipos de inseto e começaram a se proliferar ali pelos outros apartamentos. E chegou até uma situação em que os moradores todos acabaram pedindo para que aquele gato saísse de lá. Isso também é uma situação, né? Não é o som, mas você começa a ter insetos dentro da sua casa. Provoca, né? Provavelmente seria mesmo da ração, né? É a mesma situação. É como eu falei, na legislação já fala que você pode ter o animal. Daí, quando coloca aquela parte que desde que não incomode, aí refere-se a toda essa situação. Barulho, o incômodo da falta de higiene. Eu já vi um condomínio que uma moradora resgatava animais de rua. Entendeu? Olha só. Então, acabava que no prédio dela, os moradores reclamavam porque ficava muito cheiro de cachorro. Sabe? Então, você entrava no corredor, ficava aquele cheiro muito forte. E os moradores tinham razão. Tinham razão, Só lógico. que ela achava que estava fazendo um trabalho nobre e tal, sabe? Inclusive, a gente tentou intermediar, tentou colocar e acabou indo para a esfera judicial e o juiz determinar que ela poderia ter 2 animais. Somente. Ficou limitado, que ela poderia ter, porque daí já extrapolou a questão de você ter um animal doméstico, né? Um animal de convivência, né? Tá certo. Para espaço pequeno, geralmente não tem como, né? Silmara, eu vou dar rapidamente aqui uma pausa no nosso bate-papo e daqui a pouquinho a gente volta aí com outras informações sobre condomínios. Já voltamos. Estamos de volta e o nosso assunto é condomínio. Aqui comigo no estúdio está a Silmara, que é a presidente do Conselho de Síndicos do Sindicato de Habitação e Condomínios do Paraná. Mais uma vez, muito obrigado, Silmara. Bom, eu queria abordar com você agora o assunto multas. Existe uma tabela para isso que a entidade de vocês cria ou não? Isso depende de cada condomínio, cada caso é um caso? Depende de cada condomínio. Isso aí é estipulado na reunião com os moradores, né? Quando vai fazer a atualização ou a implantação do regulamento interno do condomínio. Você falou agora sobre reunião dos moradores. É importante as pessoas participarem dela. Muito importante a presença dos moradores. O que a gente vê normalmente, a grande reclamação, é a falta de colaboração, de participação dos moradores na hora de discutir esses aspectos tão importantes para a rotina do condomínio. Porque a questão das penalidades, ela não está lá para o síndico ser antipático para o morador, mas ela está lá para aquele condômino que não gosta de cumprir regras. E ela faz parte, porque se não tiver essas penalidades, o condômino acaba extrapolando nas situações. Valor de multa, ela deve ser discutida sempre entre os moradores. Vai ter sempre o parâmetro na cobrança do valor de condomínios, né? E também
na especificação do condomínio, né? Tem condomínios populares que vão ser um Claro, valor, claro. os condomínios mais elitizados vão ser outros, né? Mas tudo discutido entre os moradores e aí sim a importância do morador, porque daí ele não participa dessa hora, mas depois ele vai ser um grande reclamador quando tiver que ser penalizado em pagar essas multas. E a reunião não é importante somente para a multa, né? Existem, por exemplo, situações de que você quer fazer uma reforma e é lá que vai ser dito sobre isso. Barulho das crianças, por exemplo, né, no playground, ali naquelas quadras poliesportivas. Toda decisão, ela deve ser conversada com os moradores nesta reunião. E dali desta reunião é que vai ser tirado todas as questões que devem fazer parte do regulamento interno. Como nós colocamos, precisa de uma boa regulamentação para que haja uma rotina no condomínio que seja agradável a todos os moradores, né? Agora, Silmara, por exemplo, obras no apartamento, né? Eu vou quebrar uma parede, é um condomínio que me permite fazer isso, que eu não vou danificar a estrutura do prédio, por exemplo. Isso eu tenho que pedir a permissão para o condomínio, entrar no consenso com os moradores ali, não, eu posso simplesmente chegar lá e iniciar a minha obra. Desde abril deste ano, foi inclusive uma cobrança da nova ABNT. A ABNT hoje ela exige, inclusive, do morador e do síndico, que ele exija do morador a ART ou a RRT. Sim. Qualquer tipo de obra deve ter a autorização do síndico, e dependendo do tipo de obra, e aí vão várias, e aí eu sugiro que esses síndicos vão até o Secov para fazer essa capacitação, inclusive se atualizar hoje, porque a cobrança, devido a esses problemas que tivemos aqui em Guaratuba, né, no Rio de Janeiro, dos prédios que caíram e tudo, se fez necessário uma maior cobrança do síndico quanto a isto. Porque o morador, ele compra o apartamento, ele acha que lá dentro ele pode fazer tudo. Mas não pode. Ele tem que seguir as normas, inclusive de construção. Existe uma legislação, inclusive municipal, a ser respeitada. Então, ele deve seguir as normas, ele deve apresentar um profissional, que é essa RT, sobre responsabilidade técnica, né? Ele vai lá apresentar um programa do que vai ser feito e, através disso, a responsabilidade não é mais nem do morador e nem do síndico, é do profissional. Qualquer problema que haja estrutural no prédio, o síndico está também abalizado para que esse profissional, né, tenha colocado tudo conforme prevê a legislação. Agora, Silmara, existem também, nós falamos muito aqui sobre condomínios residenciais, mas eu acredito que os mesmos problemas e até outros existem também nos comerciais, né? Você teve alguma experiência já administrando esses condomínios? Os comerciais, você sabe que às vezes os comerciais a gente sente que eles participam mais. Lojistas ou escritórios, a gente faz uma reunião, há participação, a colaboração, então fica mais fácil da gente não só definir as regras, mas também cobrar as regras. Hoje, por exemplo, há a obrigatoriedade também da implantação de brigada de incêndios nos condomínios. Você vê quantos assuntos estão vindo e a cobrança cada vez maior do síndico. Se modernizando, né? Como você acabou de falar. O acidente das Torres Gêmeas, por exemplo, serviu bastante para essa situação, acredito, né, dos empresariais. Na verdade, assim, há situações que eles têm que estar cientes e ter conhecimento de todas as alterações e mudanças, né? E que também o síndico ele está ali para fazer a cobrança daquilo, para que tudo funcione e que ninguém leve algum tipo de prejuízo para que essas coisas não aconteçam. Silmara, infelizmente nosso tempo está acabando. Só para finalizar, o síndico, seja ele profissional ou síndico morador mesmo, tem que ter um grande jogo de cintura aí, né? Como eu falei para você, é o perfil. Tem que saber ouvir, tem que ser um bom mediador. Eu diria para você, hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito intolerante, né? Está ficando tudo muito corrido e as pessoas são muito intolerantes. Então, o síndico ele tem que ter esse perfil mediador para resolver e com rapidez a situação.
Silmara, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, então. A Silmara, que é presidente do Conselho de Síndicos do Sindicato de Habitação dos condomínios aqui do Paraná. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência, até logo!